Olá, me chamo Tiffany Silva Souza e sou bolsista de iniciação científica, juntamente a Ana Carolina Vitorino Sena e Júlia Alves Marques, com a colaboração de Juliano Dias Guimarães, da pesquisa intitulada Reflexos da Pandemia sobre a Escolarização e Trajetórias Educacionais, sob orientação do professor Fernando Tavares Júnior. O seguinte projeto teve como objetivo realizar reflexões acerca das trajetórias escolares no cenário da pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, começou em dezembro de 2019 na China e espalhou-se rapidamente pelo mundo. Caracterizada por sintomas respiratórios, tal doença provocou medidas de isolamento social, fechamento de fronteiras e impactos significativos na saúde pública e economia global. Vacinas foram desenvolvidas e distribuídas em tempo recorde, contribuindo assim para a contenção da pandemia. A luta contra a Covid-19 continuou com os desafios relacionados às variantes do vírus e uma necessidade de manter práticas de prevenção, como, por exemplo, o uso de máscara e distanciamento social. A metodologia empregada no desenvolvimento do artigo foi a revisão sistemática, ou seja, através de elementos e métodos já desenvolvidos, tornou-se possível que chegássemos a um só argumento. Nesse sentido, o presente trabalho buscou analisar como o vírus modificou os modelos de ensino no mundo inteiro, ou seja, o modelo de ensino tradicional com o professor dando aula em uma sala de aula teve de ser mudado, migrando assim para o ambiente virtual. No entanto, embora fosse uma prudência necessária, ela foi imposta em um cenário brasileiro onde as desigualdades educacionais já existiam, tendo assim um agravamento dessas desigualdades, tendo em vista que o novo modelo de ensino foi posto de maneira desigual. Dessa forma, o presente trabalho analisa essa mudança de cenário, trazendo como foco o Brasil. Anteriormente à pandemia, o cenário das desigualdades já era um motivo de inquietação no Brasil. Em 2020, por exemplo, 3,8% das crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos não frequentavam a escola no Brasil, número esse que teve um maior aumento durante o período pandêmico. Esses dados revelam como as adversidades surgiram antes mesmo do impacto do vírus. Além disso, há uma alta taxa de reprovação entre crianças e adolescentes, com um destaque maior para a região norte, onde se concentram os grupos em maior situação de vulnerabilidade. Dados obtidos através da plataforma Quedu mostram que em 2020, cerca de 8% dos alunos abandonaram a escola, enquanto 4% deles acabaram por reprovar o ano letivo. Já no ano de 2021, a taxa de reprovação para os anos iniciais era de 1,6%. Já para os anos finais, a porcentagem sobe para 2,5% de reprovações. Por fim, para o ensino médio, a taxa aumenta para 4,2%, o que equivale a 321.433 reprovações. Ao analisar as estatísticas de acesso à escola após a suspensão das atividades presenciais em decorrência ao novo vírus da Covid-19, pesquisas realizadas através do INEP evidenciaram que nenhuma das propostas efetuadas para evitar o fracasso escolar na maioria das crianças brasileiras acabou por apreciar as desigualdades raciais e sociais, nem mesmo as condições de moradia e acesso a espaços adequados para o desenvolvimento dessas crianças. A evasão escolar e o fracasso educacional são desafios complexos e multifacetados que exigem esforços conjuntos de governo, instituições educacionais, famílias e comunidades. Vale lembrar que investir em educação de qualidade, fornecer um suporte socioemocional a alunos e adotar abordagens flexíveis são etapas fundamentais para enfrentar esses problemas. Nesse sentido, já trazendo para o fim, através da nossa pesquisa foi possível observar uma relação entre as desigualdades sociais presentes no Brasil, agravadas ainda mais pela pandemia, e a educação, onde grupos e indivíduos inseridos em um cenário mais vulnerável foram os afetados durante a crise sanitária. Com isso, a educação acaba sofrendo uma alteração decorrente dessas desigualdades, evidenciando, de certa forma, uma piora nos indicadores da educação, com uma assolação ainda maior para aqueles que se encontram em um contexto de vulnerabilidade. Por fim, compreende-se que a pandemia agravou ainda mais as desigualdades já existentes na sociedade, desestabilizando os cenários e provocando uma piora ainda maior nos indicadores da educação brasileira.